quando chegou de volta aos céus, enviou o Espírito Santo para ficar conosco, nos ensinando e nos lembrando e nos orientando a fazer todas as coisas conforme a vontade do Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te agradecemos. Amém. Podemos sentar, irmãos. Creio que hoje não vai ser muito demorado. Temos poucos versículos do texto de hoje. Mas lembrar aos irmãos que nós estamos estudando o livro, a carta que Paulo escreveu aos Romanos. E essa carta, meus amados, é uma dos principais livros das Escrituras Sagradas. Conforme já falamos, um certo irmão disse que os evangelhos são as orientações. É como se fosse a teoria. E as cartas de Paulo, e principalmente Romanos, é Paulo mostrando na prática como a coisa acontece, como funciona, como ser cristão. Como ser cristão? O que nós enfrentamos, o que nós passamos, as lutas às quais nos envolvemos quando somos cristãos. Paulo, num certo texto, disse que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito, para que nós não façamos aquilo que queremos. O apóstolo Paulo, ele consegue mostrar para a igreja em Roma o principal motivo pelo qual Jesus Cristo veio. E mostrando também que Jesus Cristo não era somente um profeta, não era somente alguém que apareceu em Israel, nas terras de Judá, em Jerusalém, em Belém, em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, como mais um personagem, mas Jesus Cristo era e é o Filho de Deus. Capítulo 8 é um dos livros principais da Bíblia, do Evangelho de Romanos. Por isso tem sido uns que a gente demora mais, porque também não é tão fácil de se entender o capítulo 8 de Romanos. Mas Paulo já começa a dizer, baseado nos feitos que ele já mostrou que Jesus veio fazer nos capítulos anteriores, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se aqueles que estão em Cristo Jesus se sentem, não têm aquela certeza, aquela convicção, será que eu sou de Jesus mesmo? Será que eu não sou? Não sei se alguém aqui passa por esses sentimentos, esses conflitos interiores, mas quero dizer a você que se você foi chamado por Jesus, que se você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus, não tem do que ter dúvida. Você é um filho e uma filha de Deus. Você foi adotado pelo Senhor. Nós não podemos ser igual aquele crente Raimundo ou aquela crente Raimunda, um pé na igreja e outro no mundo. Isso não significa que eu estou na igreja hoje, amanhã eu estou no São João, ou eu estou na igreja hoje, amanhã eu estou no carnaval, ou estou na igreja hoje, amanhã estou num bar, ou estou na igreja agora, amanhã eu estou em qualquer outro lugar. Não. Nós podemos pisar no mundo somente com os nossos pensamentos, somente com a nossa mente. Nós podemos dar uma trilhada lá pelo mundo. Jesus Cristo veio nos libertar de tudo isso. Daí, quando chega no capítulo 8, o capítulo 8 do livro de Romanos vem mostrar para o povo, para a igreja em Roma e para nós, a obra do Espírito Santo de Deus. O que foi que o Espírito Santo de Deus veio fazer em nós. Porque nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito
Esse Espírito aqui é o Espírito da vida, é o Espírito de Deus que estava em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós recebemos o Senhor, quando nós cremos em Jesus, nos convertemos, não é levantar a mão. Às vezes a gente escuta testemunhos na igreja, irmãos, em tal culto, 10 pessoas, 15 pessoas foram salvas. Nós não podemos dizer isso. 10 pessoas entregaram a sua vida ao Senhor, 10 pessoas fizeram a sua decisão, porque o ser salvo é um processo, é uma continuidade. O ser salvo, ali pode ter sido somente um momento emocional, um momento de alegria, aquela coisa assim, que pessoas foram levadas pelo choro, por uma história que foi bonita. Mas ser salvo, meus irmãos, é tomar a cruz de Jesus, é segui-lo, é negar a si mesmo, e é ter a convicção no seu coração de que você é um filho e uma filha de Deus. Não tem dúvida. Paulo diz no capítulo 8, nos versículos que nós lemos, que quando nós aceitamos ao Senhor, o Espírito de Deus, versículo 16, capítulo 8, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, nos dizendo que nós somos filhos de Deus. Então, você tem que ter esse testemunho do Espírito. Se não está tendo, alguma coisa está acontecendo. Não sei o que é, mas precisa ter esse testemunho. E isso dá a convicção e a certeza. Isso leva a mim e a você a padecer pelo nome de Jesus. Nada. Aí vai lá nos versículos da frente, lá nos versículos finais do capítulo 8, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque você está selado. Selado é carimbado, você já está marcado pelo Senhor. Efésios, acho que no capítulo 2, diz que quando nós aceitamos o Senhor, nos cremos no Senhor, recebemos o selo do Espírito Santo. Essa palavra selo, para mim, é uma palavra que é muito clara. Quando você coloca um selo numa carta, você colocou o passaporte para aquela carta para ir para aquele destino. Colocou para lá. Quando você recebe o selo, você já está marcado, você já está com o seu passaporte pago, você já está com a sua situação garantida. Quando os carteiros estão mexendo lá nas cartas, que porventura tem uma carta que não tem selo, eles tiram aquela carta do meio, elas não podem seguir viagem, porque elas não estão com o seu porte pago. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, nós somos selados. Esse selado, que selo é esse? É o Espírito Santo de Deus. Ele veio morar em você. Ele veio morar em você. Eu e você não conseguiríamos adorar a Deus, não conseguiríamos louvar a Deus, não conseguiríamos orar, se ajoelhar ao Senhor, se o Espírito Santo de Deus não tiver vindo morar em mim e você. E aí Paulo fala no capítulo 8 também sobre muitas questões sobre Espírito. E aí, eu sei que os irmãos sabem o que é Espírito, mas eu senti assim um desejo de tentar esmiuçar para os irmãos o que é Espírito. Não, eu vou falar agora do Espírito Santo de Deus, é no nosso Espírito. Existem algumas interpretações sobre a questão do homem. O homem é formado, algumas denominações dizem que o homem tem uma tricotomia, o homem é formado por 3 partes, outras denominações dizem que é dicotomia, por 2 partes. Mas nós nos familiarizamos melhor, a Igreja de Cristo, como boa parte das denominações, com a tricotomia.
dizendo que o homem é corpo, alma e espírito. Nós somos formados por essas três partes, o corpo, a alma e o espírito. As denominações que falam dicotomia, quer dizer, de dois, que é só corpo e espírito, ou corpo e alma, é porque eles, em alguns textos, a Bíblia não deixa muito claro, segundo eles, que existe uma diferença entre alma e espírito. Em muitos textos, cita a alma como sendo o próprio espírito. Então, por isso que eles chamam dicotomia. Não existe uma diferença. Mas vamos tirar essa diferença e vamos lembrar do espírito. O que é o espírito? Fala tanto em espírito, o meu espírito, o meu espírito. Textos da Bíblia dizem que quando a alma sai ou quando o espírito sai de você, você morre. Nós morremos. Então, o espírito é aquilo que nos vivifica, que nos dá vida. Tive recentemente no sepultamento, no funeral de um pastor presidente da nossa igreja. E a última visão que eu tive daquele homem foi uma visão assim, daquele homem pregando, vívido, cheio de energia, cheio de vigor, cheio de graça na sua palavra. E encontrei-o segunda-feira dentro de um caixão sem vida. O espírito saiu daquele homem e ficou agora só, como diz um certo pastor, o envelope, a caixa, o invólucro, porque o espírito saiu de dentro daquele homem. Então, o espírito é essa parte que nos dá vida. Mas há a parte também que tem o contato com Deus. É aquela parte que tem o acesso a Deus. Pela própria carne, a nossa carne não vai desejar Deus. A nossa carne não vai desejar Deus. Minha carne vai desejar um churrasco. A minha carne vai desejar uma festa. A minha carne vai desejar prazeres. E a inclinação da carne, Paulo já diz, no capítulo 8, que a inclinação da carne é morte. Aqueles que se inclinam para os desejos da carne, morrem. O final deles é morte. O final deles não é só a morte física, é a segunda morte. Aliás, é a terceira morte. É a morte espiritual, a morte do inferno. Quantas mortes existem? A morte física, a morte espiritual e aquela morte de ser jogado no inferno. A distanciamento de Deus é a segunda morte e a morte do inferno é a terceira, dependendo daquilo que nós entendamos como segunda ou terceira morte. Então, o Espírito é a parte, nossa parte, que tem acesso a Deus. Quando você se ajoelha, ou quando você de pé, você começa a falar com Deus, o seu espírito, o seu interior, aquilo que está dentro de você, é quem começa a ter acesso a Deus. É a parte da comunhão com o Senhor. É aquela parte que nos faz ter diálogo com Deus. A nossa comunicação com Deus, com o nosso Criador. Então, o Espírito é uma parte que está dentro de nós, que dá acesso, que se conversa com o Senhor. Só que esse Espírito, ele morreu lá no dia em que Adão comeu do fruto daquela árvore. E aí Jesus Cristo veio fazer exatamente essa grande e maravilhosa obra, irmãos. Jesus Cristo, ele veio ao mundo exatamente para resgatar, para ressuscitar o nosso espírito que estava morto lá em Adão. Estou tentando falar de uma forma clara, tentando parafrasear o que Paulo está dizendo. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nos encontramos, quando nós entendemos a mensagem da cruz, quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, que são as boas novas de salvação, quando nós entendemos a mensagem do céu, que é aquela mensagem que Jesus veio trazer para nós, nós cremos no Senhor,
aquela parte do nosso espírito de comunicação com Deus, que tinha morrido lá em Adão, no jardim do Éden, agora passa a ter vida, a viver novamente. Deus planejou algo maravilhoso. E foi exatamente isso que Jesus Cristo veio fazer. Aquilo que estava morto em você, aquela parte espiritual de comunicação entre eu e Deus, entre você e Deus. Deus em Jesus Cristo, e aí começa, no capítulo 8, dá uma explicação, porque o que era impossível à lei, a lei não conseguia condenar o pecado e, ao mesmo tempo, condenando o pecado, ressuscitar o seu espírito ou a sua alma, olhando na base da dicotomia, trazê-lo de volta a ter comunhão com Deus. Somente Jesus Cristo, Deus fez, enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, revestido da carne pecaminosa, para que na carne ele vencesse e dominasse o pecado e nos libertasse das garras do pecado. Assim, com essa ação, Paulo começa o versículo 12, dizendo: assim, pois, irmãos, nós não somos devedores da carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós não devemos nada à carne. A carne não é para ter mais domínio sobre mim e sobre você, que andamos agora no Espírito, que andamos agora segundo a vontade de Deus. Nós não devemos mais, nós não somos constrangidos. E Paulo explica por quê. Versículo 3 diz: porque se nós vivermos segundo a carne, nós caminhamos para a morte. Por isso, nós não somos devedores da carne. Mas se nós vivermos segundo o Espírito, nós mortificamos as vontades da carne. E nós vamos viver. E certamente vivereis. Lembram-se de quando Jesus conversou com Nicodemos? Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Essa palavra nascer de novo, irmão, significa que você estava morto e nasceu e ressuscitou. Você agora vive para Deus. Os meus desejos, dos meus membros, da minha carne, estão agora mortificados pelo Espírito, porque nós não vivemos mais segundo a carne. E não porque nós não caminhamos mais para a morte, mas vivemos agora segundo o Espírito, e como vivemos agora segundo o Espírito, a nossa carne é mortificada. Versículo 14, Paulo diz, mas de novo, por quê? Porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Guiados, orientados. O problema é que nós estamos tão secularizados, estamos tão envolvidos com o mundo, estamos tão mais próximos do mundo do que de Deus, que nós damos um passo em falso, caímos num buraco. Que nós não podemos, ninguém falar nada, dizer um tantinho assim comigo que eu já vi um bicho. O meu orgulho, eu nunca vi, eu não me lembro. Eu vejo hoje, meus irmãos, um mundo, um século atual orgulhoso. Orgulhoso. E o orgulho é um fruto da carne. Hoje, o mundo, você não pode dizer tantinho assim, às vezes você diz sem querer, as pessoas já dizem tantão assim contra você. O pior
é que se nós, a igreja, não tivermos cuidado, se nós que somos filhos de Deus, se nós que recebemos o Espírito de Deus, se nós que nós recebemos agora o Espírito de adoção de filhos de Deus, se nós que temos isso não tivermos cuidado, nós corremos o risco de cair no mesmo buraco. Nós queremos, muitas vezes, tratar com os irmãos com a justiça lá do mundo. E se esquecemos da justiça de Deus. Paulo, no capítulo 5 de 1 Coríntios, existia um problema lá de incesto. E esse problema, não era só esse problema, tinha um outro problema, que eles buscaram a justiça lá do mundo. A justiça de homens corruptos. Era um problema de igreja, um problema dos irmãos. Foram buscar a justiça lá do mundo. E não a justiça de Deus, ou o conselho dos homens de Deus, ou das mulheres de Deus. Hoje nós não confiamos mais em ninguém. Quando eu digo confiar, eu não quero dizer que você está entregando a sua vida, porque tem muitos textos na Bíblia que maldito o homem que confia no homem ou no seu braço. Não é nesse sentido. De que aquele homem agora é o meu Deus, é o meu Salvador, de que tudo que aquele homem diz é amém. Não é nesse sentido. É no sentido de você poder repartir os seus problemas, de você poder contar com as orações dos irmãos quando eu enfrento dificuldades. Nós nem contamos mais os problemas, porque não confiamos mais nas pessoas. Isso chama-se orgulho, egoísmo, e isso são frutos da carne. E nós, como igreja do Senhor, meus amados irmãos, nós temos que os frutos da carne ficar para lá, porque nós agora somos resgatados por Jesus Cristo, porque não recebemos um espírito de escravidão, aquele espírito de ser dominado pela carne, para vivermos outra vez atemorizados, mas nós recebemos um espírito de adoção, baseados no qual clamamos agora, Abba Pai. Clamamos, Abba Pai. Nós temos acesso ao Pai. O nosso clamor a Deus. Antes não tínhamos, agora você tem. Porque você recebeu um espírito de adoção. O Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se você não é um homem ou uma mulher de oração, se você não é um homem ou uma mulher que lê as Escrituras, se você não é um homem ou uma mulher que tem uma vida piedosa é o conjunto, oração, comunhão, jejum, leitura das Escrituras Sagradas. Se você não tem isso, irmãos, você não vai sentir o Espírito Santo de Deus testificando com o nosso espírito, com aquela parte que tem acesso a Deus, a nossa parte interior que tem a comunhão com Deus. Você não vai sentir Ele dialogando e conversando e dizendo para esse espírito, meu espírito interior, o Espírito Santo dizendo, olha, você é filho de Deus, olha, você está selado, olha, a sua casa já está guardada e reservada lá nos céus. Nós não iremos ouvir, meus amados, porque nós vivemos mais envolvidos aqui. Eu me preocupo mais com o meu financeiro, eu me preocupo mais com a minha casa, eu me preocupo mais com o meu carro, eu me preocupo mais com minha moto, eu me preocupo mais com tudo isso. E Deus, e o seu Espírito, e a sua palavra, e Jesus, quando eu for para o culto à noite, aí eu falo, eu escuto. E quando é que eu vou para o culto à noite? Às vezes eu passo de 15 dias, 21 dias sem vir à igreja. Meus amados irmãos, nós estamos brincando com uma coisa séria. A sua vida, a sua alma, o seu acesso a Deus. Por isso, muitas vezes, nós somos infelizes. Por isso, muitas vezes, eu estou falando de mim. Por isso, muitas vezes, eu estou desesperado.
Porque eu perdi a visão de Deus. Quando os problemas chegaram ou quando as coisas boas chegaram e me enganaram. Foi o que aconteceu com Noemi. Noemi, quando perdeu os seus 2 filhos, aí eu estou voltando lá para Ruth. Quando perdeu o seu esposo. Quando perdeu as suas esperanças terrenas, ela desanimou. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara, porque a minha alma está amargurada, porque Deus tomou o meu esposo, os meus filhos. Eu não tenho alegria e nem felicidades, só tenho agora tristezas. Noemi perdeu a visão de Deus. E essa perca da visão de Deus é a perca da comunhão com o Senhor. Ah, mas é tão difícil, pastor, irmão Edinho. Eu não vejo Deus. Eu preciso de alguma coisa palpável para ter uma certeza, para que a minha alma, para que os meus olhos, para que eu consiga internalizar dentro de mim que Deus existe. Se você buscar a Deus, meus amados irmãos, se você buscar a Deus na leitura da palavra, na oração, no seu quarto, ou eu aconselho, vem à igreja. Você vai começar a ter e a ver a Deus e ver que Deus é real, que Deus ele não é palpável como uma mesa dessa, mas o seu espírito, o seu interior lhe diz que ele existe e que você é filho dele. E já sendo filhos do Senhor, somos também agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, olhe, estou sofrendo, a gente não quer sofrer. Com ele também seremos glorificados. Meus queridos irmãos, o que Paulo quer passar para a gente é que as aflições que nós passamos aqui não hão de se comparar com a glória que nós havemos de ter. Por um pouco momento nós estamos passando uma dorzinha aqui. E isso não deve se comparar com a glória que os filhos de Deus hão de ter. Eu estava aqui com um texto, esse texto maravilhoso que Paulo, ainda que o meu homem interior, ainda que meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova cada manhã. Tenho, pois, tal esperança. Vou ler só esse texto e a gente termina. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, a esperança de que vou morar com o Senhor, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não... Deixa eu ver... Não é esse texto. Não é esse texto. Eu perdi o texto. 4 de 2 Coríntios ou 1 Coríntios? Ah, meus irmãos, é isso mesmo. Isso. Por isso, capítulo 4. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, a minha carne, os meus cabelos, se corrompa, e se corromper aqui é se envelheçam, se estraguem, não é o corromper lá de pecar, de adulterar, não, é se corromper de velhice, de falta de forças físicas. Contudo, o nosso homem interior, a nossa parte interior que está dentro de nós, porque nós estamos agora com o Espírito Santo dentro de nós, ele se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, olha, leve e momentânea, rápida. Paulo quer dizer que
Esse tempo que nós vivemos aqui, 70 anos e 80 anos, se for o caso, 50, 40, 100 anos, é leve e momentânea tribulação. Produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Entende? Momentânea tribulação produz, quando nós somos fiéis, estamos no Senhor, eterno peso de glória. Acima de toda comparação, nada se compara. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. São as coisas espirituais. Daí, meus queridos, amados irmãos, nós não somos devedores à carne, como se tivéssemos que viver por ela. Nós somos devedores a Cristo, porque nos enviou o seu Espírito Santo para fazer tudo isso em nós. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.